Estamos em pausa do Brasileirão, por isso o Igor Siqueira está acompanhando a seleção brasileira num pequeno calor, coisa básica, deve estar tranquilo o clima por lá. Se aqui em São Paulo está quente, imagina por lá. Igor, conta pra gente, para além do calor, como é que essa... toma água, porque senão você não aguenta. Como é que a seleção brasileira está se preparando para esse jogo contra a Colômbia? Eu vou mostrar uma imagem aqui, que eu até separei e mostrei para nossa produção. Quero dividir com vocês, porque essa imagem foi bastante comentada nas redes sociais. Seria o futuro e o presente do ataque da seleção brasileira nesta imagem, com o Endrick, Vini Júnior e o Rodrigo, da seleção e do Real Madrid. Como é que esse trio está sendo falado aí no Brasil, na seleção brasileira, Igor? No Brasil é ótimo, se você estivesse na Inglaterra. Aqui no Brasil... Aqui no Brasil. Vocês vão ouvir um barulho de máquina, o pessoal preparando o campo aqui para o treino de daqui a pouco. Esse trio me pega demais, tá? E acho que pega muito para o pessoal do Real Madrid também, porque eles estão vendo uma antecipação. Eles estão sorrindo mais do que o Vini, que é o que está mais sorrindo nessa foto. Exatamente. O investimento que eles têm feito de forma recorrente aqui nos anos recentes em jogadores da base aqui no futebol brasileiro, que já esse investimento já tem o fruto vivo aí agora na seleção, com o Diniz trazendo o Endrick para completar esse trio. Tem a escadinha já, né, das gerações. Exatamente. A galera 2000, 2001, 2000 Vinícius, 2001 Rodrigo, e a gente falava outro dia 2006. Nem fala isso, deixa quieto. Deixa abaixo. Completando esse trio aí. Tem uma situação que a gente vai ver daqui a pouco, né, no treino, enfim, tem uma brecha no ataque do Brasil no momento, porque o Gabriel Jesus, o Richarlison não veio, e o Gabriel Jesus não tá longe de estar 100%, né? Inclusive, ontem o Dr. Rodrigo Lasmar conversava com a gente aqui numa coletiva, explicou que o Gabriel ele veio mais no intuito de uma ideia do Diniz de tê-lo perto durante esse período e ajudá-lo nessa recuperação, né, depois da lesão que ele teve lá no Arsenal, do que necessariamente contar com ele para um jogo, principalmente o de quinta-feira contra a Colômbia. Então não se sabe nem se o Gabriel vai ter condição de jogar contra a Argentina na outra terça-feira. Então tem uma brecha no ataque. E aí o que o Diniz vai fazer? É isso que a gente vai ver daqui a pouco, né? Além de outras questões, por exemplo, quem vai ser o substituto do Casemiro, se entra o André por ali mesmo, que é um nome natural pelo entendimento de jogo com o Diniz, enfim, por já ter participado de outras convocações, mas essa questão do ataque aí, do Rodrigo ser o substituto do Neymar e de uma possível escolha do Endrick, ou, sei lá, o Rodrigo vai herdar 10 ou isso ainda não está definido? Eles vão divulgar a numeração, mas acho que naturalmente ficaria com ele, né? Tá. Essa camisa aí. Até porque ele foi convocado, né? O Rodrigo estava comigo lá na CBF, quando o Diniz anuncia o nome do Rodrigo, ele anuncia como meia. Então, naquela lacuna específica ali, o Diniz explicou um pouco melhor disso na coletiva também, é a lacuna que o Neymar ocupava e, enfim, naturalmente, ele pode herdar 10 sim e ser não só na camisa, né? Mas na função de campo, esse jogador ali. E aí o companheiro de ataque dele é que está em aberto. Não vejo, assim, se o Diniz trouxe o Endrick, é porque acredita no Endrick. Então, ao mesmo tempo, a concorrência no ataque é tão inexperiente quanto João Pedro, Paulinho, em termos de seleção brasileira, né, que eu digo. Claro que o Paulinho tem uma rodagem de Europa já e tal. João Pedro está lá na Premier League, mas em termos de seleção, todo mundo tem 0 jogos. Então, se o Diniz quiser, e acho que ele tem um ambiente favorável para essa escolha, que não seria uma escolha que geraria piquetes e protestos aqui na porta da Granja ou em qualquer outro estado do Brasil. Mas, ao contrário. Acho que o clima favorece e o Real Madrid está rindo tanto quanto esses caras aí da foto. Mas eu quero saber assim, eu estou sendo um sonhador, é utopia imaginar que esse ataque pode jogar ou nenhuma chance? Como é que você vê? Claro que ainda vai ter os treinamentos. Enfim, a gente não tem um elemento do campo ainda do trabalho, mas eu não vejo algo como tão distante assim. Claro que pode ter uma ressalva. Tem um detalhe. Fernando Diniz, ele queria ter contado, por exemplo, com o Vitor Roque já na outra convocação. Importante esse detalhe. E aí ele se arrependeu, dá para dizer um pouco isso, de não ter chamado ele lá na data FIFA de setembro, de ter contado logo com esse talento jovem aí à disposição. Então eu não vejo o Diniz com uma restrição, uma barreira de, nossa, o garoto está muito jovem, vou pensar 5, 6, 7 vezes antes de colocá-lo. Então, ele já queria, se o Vitor Roque tivesse saudável, ele estaria aqui hoje. Enfim, não tem essa barreira de para mim, seria titular nesse time aí, Vitor Roque. Exatamente, não teria porque, enfim, poupá-lo disso, né, dessa situação, até porque é um Fernando Diniz que está se desvencilhando de legados e amarras de outras convocações, do Tite, do Ramon. Então a gente sentiu já pela lista e pelo momento do trabalho, pela necessidade de mostrar uma reação
pelo que o Brasil não fez na outra data FIFA, né, empatando com a Venezuela e perdendo para o Uruguai, que agora tem vai jogar de forma irresponsável, mas uma quebra de amarras aí mesmo para ele tentar algo novo, algo diferente, com um pouco mais de DNA próprio e com essa garotada que tá vindo aí atropelando mesmo, tem que botar os caras para jogar, na minha opinião. O PVC, o Bira aqui do chat falou assim, ó, trio maravilha, falando desses três. Quero saber se você vai vir com um pragmatismo para acabar com o meu sonho desses três jogarem juntos, ou você acha que cabe esse ataque na seleção brasileira, PVC? Eu acho muito difícil montar esse time sem meio campo. Sabia que você ia vir com pragmatismo. Sem meio campo. Estou olhando aqui a convocação. André e Bruno Guimarães. Aí você tem Rafael Veiga, que não é titular, Joelinton, Douglas Luiz. Você não tem um meia, só o Veiga. Não acho que vai ser o Veiga. Aí você tem o Rafinha. Ele pode fazer 2-3-1. André e Bruno Guimarães. Rafinha, Rodrigo e Vinícius. E aí Henrique na frente. Ou ele pode fazer Rafinha, Paulinho, Vinícius e Rodrigo na frente. Mas não tem... Pode ser o Martinelli de centroavante. Mas o Martinelli não é... O Martinelli até joga de 9, mas ele não é 9, né? Então, eu acho que o problema desses dois jogos é equiparar o meio-campo da Colômbia e o meio-campo da Argentina. Talentos de sobra eles têm, mas o meio-campo vai ter que jogar. O PVC, ali depois convocação, só para acrescentar a informação. Eu ia falar isso. Lembrando da nossa conversa, a gente teve essa conversa aqui no D Primeiro um pouco antes, né? E concordamos que a gente queria mais meio de campo na seleção. Verdade. E aí depois eu fui bater um papo com o Diniz, o Igor também, perguntando sobre isso. Eu falei assim, você não convocou muito pouco meio-campista, Diniz? Você não acha que precisava mais jogadores para controlar o jogo? Aí as observações que ele fez. Uma, que ele acha que esse tipo de jogador não está assumindo só no Brasil, está assumindo no mundo, está desaparecendo. É a observação dele. Jogadores como o Ganso e tal, não sei o que estão desaparecendo. Ele até tinha cogitado o Alan Patrick, mas acabou não convocando, né? Parece que está no radar, é isso, né? Não, ele confirmou para a gente lá, que era isso mesmo, ele estava vendo e tal. E a segunda observação que ele fez, que aí eu virei e falei assim, mas você não acha que precisa de um jogador para controlar o ritmo do jogo? Aí ele falou assim, mas qual o ritmo do jogo que você quer? Então a minha impressão é que ele quer um jogo mega vertical e vamos para cima. Ele quer o caos. Assim, da resposta que ele me deu disso aí, eu concluo ele quer um jogo muito vertical. E eu concordo com o PVC, eu sinto falta do meio-campista, mas estou trazendo aqui o pensamento dele é meio esse, que ele vê o jogo como um jogo, por isso que tem pouco meio-campista, inclusive, que ele vê esses jogadores todos jogando de forma vertical, indo para cima. Eu acho que assim, o meio-campista que eu penso hoje é o Bernardo Silva, que é um jogador do Manchester City, um atacante, começou meio-campista, virou atacante, faz todas as posições. Até volante ele já foi para o Guardiola. Mas esquece, vamos olhar com pragmatismo. A Colômbia empatou com o Equador jogando com Castanho e Uribe, Arias, Rames Rodrigues e Luiz Dias, Santos Borré. Ok, são atacantes, mas o Arias, a gente conhece do Fluminense, e o Luiz Dias do Liverpool são jogadores que preenchem mais o campo. Eles são atacantes, mas eles preenchem mais. Do que o Rodrigo, aí você está comparando que seria... O Rodrigo pode vir a ser o melhor 10 do mundo, mas ele ainda não é esse jogador. A Argentina, tem essa característica, né? A Argentina ganhou da seleção peruana, eu estou lendo a escalação, Emiliano Martínez, Montiel, Romero, Otamendi e Tagliafico, Depou, Enzo Fernandes e McAllister. Messi, são 3 meio-campistas pesados. Né? 3 meio-campistas pesados. Messi, Julián Álvares e Nico Gonzalez, que faz o lado esquerdo. Então, assim, ele vai ter 2 jogos de meio-campo, de adversários com meio-campo muito mais preenchido. Se você não preencher, você vai sofrer no meio-campo. Se você conseguir fazer... O jogo vai ficar bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Dito isso, eu esqueço isso aqui então, né? Esqueço. Não é esquecer, é entender como é que ele vai formar. Eu acho que na lógica dele pode rolar. Pode rolar? A gente está dizendo aqui o que eu e PVC pensamos, mas ele pensa diferente da gente. E beleza, ele tem a lógica dele lá, que é diferente e é uma lógica muito mais... Acho que você tem muita chance de acontecer o que você quer, Raza, porque o PVC, o Fernando Diniz pensa mais como você do que... Loucura.
do que eu e o PVC, por exemplo. Caos. Ou seja, a gente corre o risco de dar um show ou tomar um show, né? Pode ser Tem um isso. detalhe do Brasil e Argentina que é delicioso, que eu estava fazendo essa conta ontem. O Brasil jogou 114 vezes no Maracanã e perdeu 8. 3 para a Argentina. 8 de 114? 8 de 114 vezes no Maracanã. Tá ruim o retrospecto. No Maracanã, 114 jogos. No Maracanã, 8 derrotas. O Brasil perdeu para o Uruguai em 50, para a Tchecoslováquia em 56, para o México em 68, para a União Soviética em 80, para a Inglaterra em 84 e 3 vezes para a Argentina. Em 57, estreia do Pelé. Em 98, despedida, Raí pede para sair. E em 2021, gol do De Maria, final da Copa América. Podia trocar duas dessas derrotas. O Brasil no Maracanã foram para a Argentina. E o Brasil nunca perdeu um jogo de eliminatórias em casa. É mais um desafio mais um tabu que não pode cair, né? Ou seja, tem que preparar o jogo da Argentina bem preparado. Esse jogo da Argentina, eu não sei se a palavra é medo, mas receio, não sei como lidar com esse jogo da Argentina. Acho que vai passar muito pela Colômbia também, né, Igor? Como vai ser o desempenho da seleção, a gente já vai ter um bom panorama. Pois é, vai ser, a gente tem mencionado, né, a robustez desse meio campo da seleção colombiana. É um time que sempre conta com o fator casa lá também, a questão da temperatura que a gente está mencionando aqui, lá de Barranquilla quente. Um ponto positivo que até o Lasmar falou ontem é que o jogo vai ser à noite, né? 7 horas no horário local lá, que não vai ter aquele solão de outras passagens lá com o Tite, por exemplo, que o Brasil não ganhou, empatou 2 vezes, porque o jogo foi... Ou um foi 3h30 da tarde no horário local, o outro foi 5 horas, se eu não estou enganado. Então, o sol na muleira lá, como diz o pessoal, pesou e o time sentiu. 7 da noite. 7 da noite. Se tem onda de calor em São Paulo, deve ter tsunami de calor em Barranquilla. Exatamente. Barranquilla é igual o Rio. Como é que deve estar. Eu lembro que eu tive que ir em Barranquilla, achei muito parecido com o Rio, a temperatura. Você saía do avião, eu falei, estou em casa. Forno. Aquela aclimatação. Só que todo mundo mora na Europa, o problema é esse, né? Mas pelo menos o André está acostumado com o calor do Rio de Janeiro, por exemplo, para citar um exemplo aí. Mas, enfim, vamos ver como é que vai desenrolar esse jogo lá, né? Sobre a escalação que a gente estava falando, concordo concordo e estava lá, né? Fui testemunho que o Rodrigo falou, né? Comentou sobre a questão do Diniz, como ele enxerga esse meio campo. E essa questão de povoar o meio campo, a tese dele é que os caras vão se aglomerar ali mesmo, não necessariamente sendo de novo, né, do jogo posicional ali. Não precisa ser ou um volante, camisa 5 ou camisa 8, para estar ali. Então ele enxerga, principalmente no Rafinha, tá? A gente tem uma matéria no ar aí do Rafinha, de como o Rafinha entendeu e foi captado pelo Diniz ainda quando era na base, assim, uma palestra, uma presença do Diniz lá no Audax, aí, lá nos primórdios, lá com o Rafinha, mas que o Diniz se apaixonou pelo Rafinha, gosta muito do Rafinha, que está acostumado a fazer os dois lados, fazer essa movimentação, puxando da direita para o centro ali, com sua perninha canhota, enfim, ele aposta também nesse cara pelo lado direito ali, para ajudar a preencher um pouco, uma característica que o Rodrigo não tem quando estava lá no lado direito, de ser da perna canhota, né, e faltou um pouco nos outros jogos, mas ele vai apostar um pouco mais no Rodrigo agora como esse dublê do Neymar, o Rafinha pela direita, o Vinícius sendo Vinícius. E é o que ele faz no Fluminense, né, Igor? Ele usa o Arias e o Keno, de uma certa forma, para ocupar esses espaços ali no meio de campo, né? Então... O Arias está suspenso do jogo, né? Tá suspenso. Foi até termo de tá suspenso. Foi feita uma pergunta ali É. sobre o Arias e ele estava suspenso. Eu queria fazer uma observação comportamental, não sei se a produção tem a foto aqui, mas o Endrick chegou na seleção na Granja Comari. Eu vi isso aí, muito boa essa com uma observação. camisa polo para dentro. Assim, eu achei muito legal, para ser sincero. Assim, exatamente, compararam ali com a década de 50, e aí tem essa comparação, acho que cabe, né? E não estou criticando ninguém que quer ir de brinco, ou visual mais moderno e tal, tudo bem, beleza, cada um se veste do jeito que quiser. Mas não só essa comparação lá atrás, mas parecia que ele estava chegando no primeiro dia de aula, sabe? Que chega com a camisa para dentro, todo tipo, cheguei aqui para cumprir meu dever. E foi a minha impressão, pelo menos a minha impressão, é muito legal essa foto. Com a camisa para dentro, camisa social. É o estilo do homem. Exatamente. Eu gostei, assim, me transmite uma imagem muito positiva. Não sei, pode ser só porque eu tenho simpatia com o Endrick naturalmente,
mas é uma coisa que eu acho legal. Parece que ele chegou aqui para... Estou aqui para cumprir o meu dever, meu primeiro dia de aula, e vou sentar com um caderninho e começar a anotar no primeiro dia ali que o Fernando Diniz começar a falar. É o recado que ele está passando para a gente ali, o compromisso que ele tem com a seleção. Não sei se pode ser uma viagem na minha cabeça, mas enfim. Não, achei legal. E fizeram a comparação, assim, calma, tá, gente? É só a comparação, mas eu vou mostrar a comparação das redes sociais. Porque as redes sociais têm os memes e tem as sacadas da galera. Dá uma olhada, ó. O estilo do Endrick na esquerda, à direita, Zito e Rei Pelé. O Pelé aqui à direita e o Zito junto com o Rei na direita da foto, e o Endrick. Teve gente que viu muita semelhança. E embaixo é uma foto que viralizou na época que o Endrick também apareceu com os braços erguidos e a camisa da seleção brasileira, o pessoal fazendo comparações também com o Rei, aí na comemoração da Copa de 70. Calma! É só imagem. Sub-17, né? Esse campeonato é sub-17 ou sub-20? Foi um torneio sub-17 lá na França, hein, no ano passado. O Brasil ganhou numa final contra a Argentina. O Endrick destruiu junto com o Luiz Guilherme lá no campeonato. Enfim, aí a apoteose da comemoração terminou com esse registro maravilhoso aí do fotógrafo francês. Enfim, proporcionando essa imagem que se tornou já um ícone, né? Espetáculo de imagem. O mundo aí já, se você paga para pensar assim, qual a imagem fotograficamente falando, né, mais emblemática do Endrick, eu acho que é esse cara aí que fez com essa cena, independente do que ele venha a viver, eu já tenha vivido no Palmeiras, enfim, mas essa imagem na seleção sub-17 é que mais projeta a gente para o futuro também, almejando o sucesso do Endrick com o amarelinho. E o Pelé é Estádio Azteca, tricampeonato, né? Não estamos errados aqui, né, PVC? Não, é isso aí. 4 atacantes até hoje, atacantes. 4 atacantes foram convocados pela seleção brasileira antes dos 18 anos. Fora o Endrick. Pelé, Coutinho, Edu e Ronaldo. Os 4 foram campeões do mundo. Tá mal acompanhado, rapaz. Amém, igreja? Ouviu um amém? Vamos fazer um amém glorificar agora. de pé? Vamos glorificar, Senhor, obrigado, porque assim vem o Hexa com o Endrick, tomara. Mas muito bem lembrado, eu tinha visto essa imagem, Rodrigo, eu tinha esquecido de separar para a gente, espetáculo, né? O estilo do Endrick, depois eu quero saber se no bastidor aí rendeu alguma piada da galera da seleção brasileira. Vai tomar os seus trotes, né? Vai tomar o trote. Ele vai tomar os trotes. Mas o Flávio mesmo, que estava aqui antes, no início da live, fez uma matéria que o Endrick já tinha uma convivência com o Vinícius, né? Com o Vinícius Júnior, foi à Espanha, se conheceram, teve um entrosamento porque eles têm o mesmo empresário, enfim. Pelo menos ele já entrou conhecendo alguém ali, né? O Igor, seguinte, diga, perdão. Não, eu ia falar que é um projeto isso aí. O Endrick é um projeto que, por enquanto, está muito bem sucedido, de condução de carreira, de treinamento dele, de expressão. Circula nas redes aí ele tendo as aulas lá de inglês e espanhol. Já realizou, né? Ele falando, né? Exatamente. A professora dele publicou, enfim, ele já está sendo preparado de longa data para que tenha essa integração com gente grande, né? Com o Real Madrid, com o Vinícius, com a seleção. Enfim, ele está sendo muito bem preparado e é um garoto que parece... talvez a gente possa questionar lá para frente se ele está muito pasteurizado ou não, muito quadradão ou não, mas eu acho que ainda é muito espontâneo dele, apesar dos treinamentos. Enfim, eu vejo um cara genuíno nas manifestações até agora. Eu não conheço o PVC, mas ele parece ter uma cabeça muito boa, assim, de moleque que está centrado no que está pensando, focado no futebol e nas coisas importantes que ele precisa aprender com só 17 anos, PVC. Não, ele tem cabeça boa, ele é centrado. Agora, a gente viu jogadores centrados também, falando do Neymar que era centrado, e hoje a gente está discutindo o Neymar em outro patamar, outra coisa. O Neymar fez uma carreira vitoriosa, não foi campeão do mundo pela seleção brasileira, ele não foi melhor do mundo. Agora, queria ter tido sucesso na carreira que o Neymar teve, né? Pensar de outro ponto de vista. A questão eu acho que o Brasil tem o Brasil tem construído uma tradição de desperdiçar talentos mais cedo do que eles poderiam oferecer tudo. Ronaldinho Gaúcho, o Adriano, o Neymar, em esferas diferentes, de maneiras diferentes, Pato. E a gente imagina que esses 3 tenham o entendimento de que eles podem ser mais Messi e Cristiano Ronaldo e menos Ronaldinho Gaúcho. O tempo é que vai ser. Só para fechar... A história do Endrick, do pai dele, é sensacional, né? O pai dele ter
ser funcionário da limpeza do Palmeiras, da academia, e que foi um emprego que deram ao pai dele quando o Henrique foi jogar. Porque ele não conseguiu no São Paulo, né? Porque ele jogava no São Paulo, foi jogar no Palmeiras. O pai teve um emprego na limpeza da academia. Um dia tinha um buffet enorme de comida para os jogadores, os funcionários se servindo, e o pai dele só comia sopa. E aí, quem foi que foi procurar? Jailson. O Jailson foi dizer, não, vem cá, você está comendo sopa? E aí pagou o tratamento dentário todo dele. Muito legal. É sensacional essa história. Muito bonita essa história, assim, de uma humanidade dos jogadores, principalmente de perceber, né? Porque às vezes a situação está do teu lado, você não tem a sensibilidade de perceber, de enxergar o ser humano. E foi muito feliz o Jailson e os jogadores que tiveram essa percepção no Palmeiras. O que eu ia dizer só para fechar é que teve mudança no gol, né, Igor? Entre Ederson e Bento na convocação da seleção, é isso? Pois é, mudança forçada de última hora aí. O Ederson sentiu um problema no pé no jogo pelo Manchester City, na Inglaterra ainda, no final de semana, e aí as dores continuaram, né? O edema surgiu ali, e chegou, o Lasmar, né, contou pra gente ontem mais uma vez, né, que a CBF chegou a pensar em atrasar a apresentação dele para fazer exames e tal, mas a situação não evoluiu bem, então preferiram já fazer o corte dele para trazer o Bento. Pode ser que o Ederson, sei lá, volte a treinar durante a data FIFA ainda, ou algo aconteça, mas preferiram já se antecipar a qualquer situação, e aí o Alisson deve ser o goleiro titular de volta aí, aproveitando a lesão do concorrente, enfim, invertendo suas posições e voltando mais uma chance para o Alisson. Acho que vai ser a primeira com o Diniz, certamente, mas, enfim, é uma oportunidade de ele mostrar serviço também, diante desse fato lamentável que é a lesão do Ederson, um cara que é fora de série, um goleiro top do mundo aí, mas a seleção apostando também outros novatos, né? O Bento, que foi chamado na primeira lista lá do Diniz, mas foi cortado, e aí entrou o PR, agora uma outra lesão, dá uma nova chance para o Bento estar aqui também, se ambientando com a seleção brasileira, 2 novos goleiros aí, e o Alisson, que inclusive é o único jogador acima de 30 anos nesse time atual, tá? 32 anos de nosso goleiro. O City acabou de sair de um 4-4 maluco, né? Entre City e Chelsea, um jogaço, que quem não viu, como disse o próprio Paulo Andrade, narrador dos canais ESPN, quem não viu, perdeu. Nesse caso, vale a pena você rever. Eu tô dando risada. Como é que é? Hoje em dia não perdeu, é só... dá para rever, né? Dá para rever. Tô dando risada que aqui no chat chega um comentário muito bom. O Nathan Manuel falou que o Endrick está vintage. É aquele filtro, né? Filtro vintage com o Endrick repaginado aqui, com essa vestimenta mais tradicional, digamos assim. Igor, é o seguinte, vou fazer um trato contigo. Se tiver informação de escalação da seleção brasileira, você dá um jeito de voltar aí, seja quando for, hoje, amanhã, a hora que for, porque tá todo mundo na expectativa para saber se esse trio vai ou não vai, fechado? Pois é, vamos ver, a gente tá aqui acompanhando, estamos aqui no calor, amanhã de manhã já entro em trânsito, vou parar lá em Barranquilha. Aí, boa, garoto. Aqui. Prepare para o calor, então, já. Aí acho que na quinta de manhã eu consigo ficar online de novo com a galera aqui, no pré-jogo, para essa partida importante do Brasil nas eliminatórias, precisa reagir depois do que não fez na data FIFA passada. Então, boa viagem para você, se cuide e vai na manhã, mas não esquece da gente, fechado? É isso aí, vamos dar as notícias aí, continue acompanhando, pessoal, tá aqui no nosso canal do UOL, vai lá para o site também, dá aquele clique bonito para acompanhar as notícias, seja no blog do Rodrigo Matos, no blog do PVC, no blog do Marcelo Razan, ou na seção Seleção Brasileira do nosso site. É isso. Muito obrigado, Igor. Bom trabalho e bom calor para você por aí. Valeu, pessoal. Até mais.